Bom dia, eu e meu grupo composto por Ana Júlia Oliveira, Lícia Dias e Lucas Alves iremos apresentar um vídeo sobre recuperação de solos da matéria de UOCS, Uso, Ocupação e Conservação do Solo, dada pelo professor Tarcísio Vasconcelos. Bom, mas afinal, qual a importância sobre a discussão sobre a recuperação dos solos? A recuperação dos solos é essencial para garantir a produtividade agrícola e a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Problemas como compactação, erosão, salinização e poluição química, causados por chuvas intensas, manejo inadequado e irrigação, pisoteio de gado e uso excessivo de fertilizantes e defensivos agrícolas, essas práticas podem deixar o solo inviável para a agricultura. Solos saudáveis fornecem nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, assegurando a segurança alimentar. Além disso, solos bem tratados abrigam uma grande variedade de organismos essenciais para os ecossistemas, e sua degradação leva à perda da biodiversidade, desequilibrando os ecossistemas. Solos saudáveis ajudam na infiltração e armazenamento de água, reduzindo a erosão e minimizando enchentes e secas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso solo. O nosso solo se chama planossolos nátricos. A sua definição são solos que apresentam uma alta saturação por sódio, e o que lhes confere uma infraestrutura prismática ou colunar. Devido ao alto gradiente textural, esses solos são altamente suscetíveis à erosão. Essa vulnerabilidade é agravada pela baixa permeabilidade do horizonte B, causada pela elevada concentração de sódio, dificultando a infiltração de água e contribuindo para problemas de erosão. Os planossolos nátricos são relativamente raros e são encontrados principalmente em regiões semiáridas, do Pantanal, em áreas costeiras de clima seco. Elas geralmente aparecem em terraços de rios e riachos, em áreas de topografia suave. O potencial agrícola do planossolo nátrico é muito difícil, pois a sua alta elevação em sódio e sua baixa permeabilidade é muito difícil de manejá-lo, sendo assim um desafio difícil para os agricultores. O seu manejo do planossolo nátrico é crucial aplicar gesso para corrigir a sodicidade, instalar sistemas de drenagem para evitar a saturação do solo, usar uma cobertura vegetal contra a erosão, praticar rotação de culturas com espécies tolerantes, adotar conservação de solos como plantio em contorno e a construção de terraços, monitorar regularmente a qualidade do solo e utilizar insumos de maneira equilibrada para sustentar a produtividade agrícola nessas áreas desafiadoras. Bom, agora eu vou dizer as características do solo analisado. Sua textura é franco-argilosa, sua densidade está entre 1,2 a 1,6 gramas por centímetro cúbico. Os nutrientes presentes são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, e o elemento tóxico é chumbo. Bom, agora eu vou identificar e explicar um pouco sobre os problemas ambientais que esse solo pode gerar no meio ambiente. A perda de biodiversidade. A remoção da vegetação nativa pode ter um impacto profundo na vida selvagem e no equilíbrio natural da região. Quando perdemos habitats naturais, muitas espécies de plantas e animais perdem seus lares e áreas de alimentação. Agora também tem a erosão do solo. Sem a proteção natural oferecida pela vegetação, o solo fica vulnerável à ação da água e da chuva. Isso significa que, ao invés dele ficar protegido por raízes e folhas que o mantêm no lugar, ele pode ser lavado ou levado pelo vento, levando embora os nutrientes que as plantas precisam para crescer e prejudicando a sua qualidade. Também tem a compactação do solo. O uso intensivo do solo para atividades agrícolas pode levar à compactação do solo, reduzindo a infiltração da água e aumentando o escoamento superficial, que contribui para problemas de inundação e degradação dos recursos hídricos. Agora eu vou discutir um pouco sobre os efeitos dos nutrientes em baixa no solo e do elemento tóxico. Bom, na parte dos nutrientes, quando as plantas não têm nutrientes que precisam, é como se faltasse comida e vitaminas para elas crescerem e ficarem saudáveis. O nitrogênio é como um combustível essencial para o crescimento. Sem eles, as plantas não crescem tão rápido e suas folhas podem ficar amareladas, mostrando que estão com fome de nutrientes. O fósforo ajuda a construir raízes fortes e flores bonitas. Então, se estiver em falta, as plantas podem ter raízes fracas e frutas que não crescem direito. O potássio controla quanto de água as plantas têm e ajuda a prevenir doenças. Então, se houver
o suficiente, as folhas podem ficar amareladas nas bordas e as plantas podem ficar doentes mais facilmente. O cálcio é como tijolos que mantêm as células das plantas fortes e saudáveis, e sem ele podem aparecer doenças que estragam os frutos. O magnésio é importante para as plantas fazerem a comida, e se não tiver o bastante, as folhas podem ficar amareladas entre as veias, mostrando-se que não tem energia suficiente para crescer. Bom, falando agora um pouco da presença do alimento tóxico. A presença de chumbo em quantidades altas no solo é um problema sério para o meio ambiente, por causa que ele é perigoso para os seres vivos. O chumbo é um tipo de metal pesado que não desaparece facilmente e pode ficar no ambiente por muito tempo, depois de ter sido introduzido, seja por indústrias antigas, pesticidas usados no passado ou outras formas de poluição. Os efeitos do chumbo no solo podem ser variados e preocupantes. Primeiramente, há o risco de as plantas serem cultivadas, absorver esse chumbo pelas raízes e acumular em suas partes. Isso não só diminui a quantidade de alimentos que podem ser produzidos, mas também é perigoso para as pessoas que comem esses alimentos, porque pode causar danos sérios aos rins, ao sistema nervoso e até prejudicar o desenvolvimento do cérebro, especialmente em crianças. Propor técnicas de recuperação adequadas para o solo em questão, trazendo e explicando ao menos 2 estudos científicos que comprovem seu uso, seja neste solo ou em outro com características ou problemas semelhantes. Plantio de espécies de cobertura. Uma técnica eficiente para recuperar o solo após a erosão causada pela remoção de cobertura vegetal e o plantio de espécies de cobertura. Essas espécies têm um sistema radicular profundo e extenso, o que ajuda a estabilizar o solo e a evitar a perda de nutrientes e a erosão. Um estudo científico realizado por Teixeira et al. 2018 mostrou que o uso de espécies de cobertura como Crotalaria juncea e Penicillium glaucum reduziu significativamente a erosão do solo em uma área de cultivo. Técnicas de terraceamento. O terraceamento é uma técnica que consiste em construir terraços ou degraus no terreno, com o intuito de reduzir a velocidade do escoamento da água e impedir a erosão. Estudos realizados por Reis, 2015, demonstraram que o terraceamento foi eficaz na redução da erosão do solo em áreas com cobertura vegetal removida. Os resultados mostram que o terraceamento reduziu a perda do solo em até 80% em comparação com as áreas não terraceadas. 8. Proposta de uso pós-recuperação. A reabilitação do plano solos nátricos, que estão solos com altos níveis de sódio e baixa permeabilidade, requer uma série de intervenções planejadas para restaurar a produtividade do solo e recompor os ciclos naturais. Primeiramente, é essencial realizar um diagnóstico completo do solo, incluindo a análise química, para medir pH, condutividade elétrica, capacidade de troca catiônica e porcentagem de sódio trocável, além de análises físicas como densidade aparente, porosidade e permeabilidade. Para melhorar a estrutura do solo, recomenda-se o uso de gesso agrícola, para deslocar o sódio e facilitar sua lixiviação. Além de realizar aração profunda para melhorar a infiltração de água e a aeração, a adição de matéria orgânica, como composto ou esterco, é crucial para melhorar a estrutura do solo, aumentar a capacidade de retenção de água e fornecer nutrientes essenciais. A lixiviação controlada através de irrigação eficiente promove a remoção do sódio do solo, enquanto a aplicação de fertilizantes balanceados ajuda a corrigir deficientes nutrientes e promover o crescimento saudável das plantas. Realizar medições regulares para monitorar as mudanças na composição química e física do solo, utilizando indicadores como infiltração de água, redução de sódio trocável e melhoria na saúde das plantas. É fundamental para avaliar o processo e ajustar as práticas de manejo conforme necessário. 7. Indicar os métodos de monitoramento e avaliação da eficácia da recuperação. A recuperação do plano solos
nátricos, exige monitoramento e avaliação detalhados para garantir a eficácia das intervenções. Aqui estão alguns métodos principais, como a análise química do pH e a condutividade elétrica, que avaliam a salinidade e a alcalinidade, capacidade de troca catiônica e sódio trocável, que medem a quantidade de sódio no solo, análise física, que mede a densidade aparente, que avalia a compactação do solo, porosidade e a permeabilidade, que medem a infiltração do solo, textura do solo, que meio que tem a proporção de areia, silt e argila, o monitoramento hidrológico, que é a infiltração de água, que no caso é a taxa de entrada de água no solo, e o nível do lençol freático, que é a prevenção da salinização secundária. Também é bom ser feita a análise biológica, biomassa microbiana e atividade, que são os indicadores de saúde do solo, e também ver os indicadores de vegetação, como a cobertura vegetal e a saúde das plantas, e avaliar o sucesso da recuperação.